Hoje a gente vai mergulhar fundo numa história incrível, que fica ali meio escondida em Jeremias capítulo 35. É a história dos Recabitas. Uma família que, sério, com seu exemplo de fidelidade, renúncia e legado, tem muito a nos ensinar mesmo nos dias de hoje. E já para começar, vamos com uma pergunta que é o centro de tudo isso. O que de fato define a fidelidade? Será que é o resultado que a gente consegue ver, o sucesso aparente? Ou será que é algo mais profundo, algo que aguenta o tranco, que resiste ao tempo? Essa história vai nos fazer encarar essa questão de frente. Olha só esse contraste. Hoje em dia, a gente ouve muito sobre ministério, sobre serviço, e as palavras da moda são eficiência, visibilidade, resultados. Mas a história dos Recabitas vira essa lógica de cabeça para baixo. O foco deles era em custo, renúncia e permanência. E é justamente no choque entre essas duas visões que a gente começa a nossa análise. Então, este aqui é o nosso mapa para o que vamos conversar. Primeiro, vamos entender o dilema atual. Depois, conhecer essa família surpreendente, os Recabitas. Vamos investigar os 3 pilares da fidelidade deles, tirar umas lições bem práticas e, no final, amarrar tudo com o maior exemplo de todos, a cruz. E agora, vamos conhecer os nossos protagonistas, os Recabitas. O mais curioso é que eles não eram da elite, sabe? Não eram sacerdotes, nem profetas, nem reis. Era uma família, comum, mas a vida deles se tornou um sermão vivo, uma verdadeira parábola em carne e osso. Dá uma olhada nessa linha do tempo. O que salta aos olhos aqui é a escala. A gente não está falando de uma obediência de alguns anos, ou de uma geração. O voto do ancestral deles, o Jonadab, foi feito mais de 200 anos antes dessa cena em Jeremias. Pensa nisso, 200 anos. É uma lealdade que passou de pai para filho por séculos. É difícil até de imaginar. Então, Deus arma um cenário, quase um palco. Ele chama os Recabitas para dentro do templo, bem na frente de toda a liderança de Judá. E a ordem de Deus para Jeremias é clara: sirva vinho para eles. Deus de propósito coloca essa família numa encruzilhada. Ou eles obedecem à ordem divina do momento, ou honram a palavra dada ao seu antepassado. E a resposta deles? Papum. Direta, clara, sem hesitar um segundo. No lugar mais sagrado da nação, com toda a pressão em cima deles, a declaração é simples e firme: não beberemos vinho. É essa convicção que vai destravar a lição poderosa que Deus quer ensinar. Tá, mas o que sustentava uma convicção tão forte assim? De onde vinha essa firmeza toda? Vamos agora dar uma olhada na anatomia dessa fidelidade. A gente pode entender isso a partir de 3 pilares que a vida deles demonstrava. Esse slide aqui mostra o contraste chocante que Deus queria esfregar na cara de Judá. De um lado, o povo escolhido, que recebia a palavra do Deus vivo o tempo todo e ignorava. Do outro, os Recabitas, que obedeciam de forma rigorosa a palavra de um ancestral humano que já tinha morrido há mais de 2 séculos. A ironia é pesadíssima. O mandamento de um homem estava sendo levado mais a sério que a palavra do próprio Criador. A partir do exemplo deles, a gente pode extrair esses 3 conceitos: renúncia, perseverança e legado. Isso não são só palavras bonitas, não. Eram princípios vivos que moldaram a identidade daquela família por séculos. Vamos explorar cada um deles. O primeiro pilar é a renúncia. Sabe, os votos de não ter casa, de não plantar vinhas. Não era porque eles odiavam essas coisas. Era uma declaração de propósito. Era o jeito deles dizerem: a gente não pertence a este sistema. A nossa lealdade, a nossa identidade está em outro lugar. Eles abriram mão de segurança e conforto de propósito por um chamado maior. Depois, a perseverança. Porque vamos combinar, a fidelidade de verdade é testada na crise, não na calmaria. O texto mostra que os Recabitas estavam em Jerusalém como refugiados de guerra, fora de sua terra. E mesmo nessa situação totalmente adversa, eles não abriram mão de seus princípios. A convicção deles não dependia da circunstância, era constante. E por fim o legado. Por causa dessa fidelidade absurda, Deus faz uma promessa espetacular. Enquanto Judá estava prestes a ser julgada e destruída, a linhagem dos Recabitas recebeu uma garantia divina de que sempre haveria um deles na presença de Deus. O legado, então, é o fruto de uma fidelidade que pensa muito além da própria vida. Ok, a história é poderosa, a gente já entendeu. Mas como é que algo que aconteceu há mais de 2.600 anos fala com a gente hoje? Vamos agora tentar trazer esses pilares para a nossa realidade, para ver como eles podem moldar nossa vida. Então, o que a gente aprende com isso? Bom, que servir com fidelidade hoje significa, primeiro, aceitar que existe um custo, uma renúncia. Segundo, significa ter convicções firmes mesmo quando o mundo ao redor parece um caos. E por último, significa construir algo que dure, pensar além da nossa geração e saber diferenciar o chamado para servir da busca por aplausos e recompensas. O exemplo dos Recabitas é sem dúvida inspirador, mas a Escritura sempre nos aponta para um modelo ainda mais perfeito, mais definitivo de fidelidade. Um modelo que, na verdade, dá sentido a todos os outros. E aqui está a comparação final, a que realmente importa. A fidelidade dos Recabitas a um pai terreno foi impressionante, mas Cristo demonstrou uma obediência perfeita ao Pai Celestial, uma obediência que o levou até as últimas consequências, até a morte. Ele é o padrão definitivo. Essa passagem resume tudo perfeitamente. Cristo personifica a renúncia total, a perseverança sobre a maior pressão que se pode imaginar, e ele deixa o maior legado que existe. Toda a nossa tentativa de ser fiel só faz sentido, só encontra força quando a gente olha para a cruz. No fim das contas, a história dos Recabitas nos lembra de uma verdade muito poderosa. A obediência silenciosa, aquela vivida no dia a dia, sem alarde, pode ter um impacto muito maior do que os discursos mais bonitos. A vida deles é que foi o verdadeiro sermão. E assim a história dessa família antiga nos deixa com essa pergunta, ecoando até hoje. Olhando para a nossa vida, para as nossas escolhas, o que ela vai testemunhar no final? Uma busca sem fim por conforto e reconhecimento? Ou uma jornada de fidelidade, custe o que custar? Essa escolha é o que, no fundo, define o legado que a gente vai deixar.